Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa Maciel, eu sou preceptora de Biomedicina da Universidade São Judas e hoje a gente vai conversar um pouco sobre hepatites virais, HCV, focando mais nos diagnósticos de triagem e os testes específicos, tudo bem? Falando das hepatites, a hepatites é um termo que significa inflamação dos hepatócitos, né? Não fala de uma patologia em si, mas todas as inflamações do fígado, basicamente. E essa inflamação pode ser ocasionada por diversas patologias, situações. Por uso abusivo de medicamentos, uso abusivo de álcool, doenças autoimunes, uso de toxinas, né? E diversos tipos de infecção, incluindo as hepatites virais, que a gente vai conversar daqui para frente. A hepatite C é um tipo específico de hepatite viral provocado pelo vírus HCV, que quer dizer vírus da hepatite C. E apesar de terem nomes parecidos e provocarem, né, serem vírus que provocam infecção no fígado, as hepatites A, B, C, D e E são doenças totalmente diferentes, causadas por vírus diferentes, com formas de transmissão e evolução clínica diferentes. Só relembrando. Como está descrito aqui, né, estima-se que mais ou menos 185 milhões de pessoas estejam infectadas pelo HCV no mundo. Esse número representa aproximadamente 3% da população mundial e dentre os infectados, pelo menos 350 mil pessoas morrem a cada ano. É muita gente, muita gente. E apesar dos números alarmantes, a maior parte dos infectados não tem conhecimento da infecção. E no curso da infecção, a cura espontânea após a infecção aguda pelo HCV ocorre média em 20% dos casos. Então, a hepatite C é um grande problema de saúde pública, porque ela é a principal, né, agente etiológico, ou HCV, que causa a cronicidade, né, da hepatite, que causa a hepatite crônica. Como está descrito aqui, né, só 20% desses pacientes infectados, eles vão evoluir, né, para a cura. Vai ter uma cura espontânea, o sistema imunológico vai conseguir combater o vírus e vai eliminar a infecção. Os demais, que é cerca de 80 a 85% desses pacientes, eles vão evoluir para a cronicidade hepática. Isso é muito grave. E o grande problema da hepatite C é que geralmente ela não tem sintomas. É raro o paciente evoluir com sintomas, né? E se ele evoluir com sintomas na hepatite aguda, são sintomas genéricos, dor de cabeça, dor no corpo, febre, dor intestinal, dor abdominal. Como eu falei, são geralmente, né, febre. Então, como eu falei, são sintomas genéricos que várias patologias causam. Então, ele vai pensar que está com uma gripe, com uma constipação, com uma virose gastrointestinal e não vai nem procurar um médico. E após 6 meses, né, dessa infecção, se o sistema imunológico não conseguir dar jeito, se ele não conseguir eliminar esse vírus, ele entra no quadro de cronicidade, né? E quando entra nesse quadro de cronicidade, a cura é muito difícil acontecer, muito difícil. E aproximadamente 27% dos casos de cirrose hepática e 25% dos casos de carcinoma hepatocelular, que é o câncer, são originados de infecções pelo HCV. Esses dados são alarmantes e mostram a importância de informar a população sobre a hepatite C, sobre a sua cronicidade, sobre os sintomas, por mais que sejam raros, né? Sentiu alguma coisa, procure o médico para ser diagnosticado, a importância de evitar, né, o risco de transmissão, o risco de contaminação, e principalmente falar para fazer sempre testes, né, preventivos, testes de triagem, porque se for detectado, quanto mais rápido a pessoa descobrir a infecção, mais rápido vai ser o tratamento e menos e vai evitar que ocorra lesões no fígado, né? Lesões e fibrose, que pode originar futuramente cirroses ou até mesmo, como eu falei, o câncer. E a forma de transmissão da hepatite C se dá principalmente por via sanguínea. E muita gente pensa que todas as hepatites
uma IST? Não. Basicamente, a hepatite C é muito raro a transmissão pela relação sexual sem uso do preservativo. Tanto é que ela não é considerada uma IST, como a hepatite B, por exemplo. A transmissão dela vai mais, como eu já falei, por sangue e derivados, se fazer uma tatuagem, transplante de órgãos, em órgãos principalmente não testados. Isso antes vamos dizer, na década de 80, ocorria bastante, né? Tanto é que a maioria das infecções por HCV se deu entre o finalzinho da década de 80, 90, mas quando descobriu, né, que o sangue era o principal fator para a transmissão de HCV, a partir daí foram testados todo o material sanguíneo, para transfusão e os órgãos principalmente. Então, desde esse período, caiu muito o índice de transmissão de HCV, tanto pelo sangue, eu digo sangue, é o sangue total, né? Hemácias, concentrados de hemácia, concentrados de plaquetas, plasma, falo no geral, e também no transplante de órgãos. Também é transmitido HCV pela fazer tatuagens, piercing, e muita gente não sabe, né, por compartilhamento de escovas. Então, como eu já falei, a hepatite C, geralmente a pessoa não tem nenhum sintomas. E muitas vezes ela tá com hepatite e ela não sabe, e ela vai divide a escova de dente com um amigo, com um namorado, e pode sim transmitir pelo compartilhamento de escova de dente, barbeador. Então, a sua transmissão é muito grande. É muito fácil você se contaminar pelo vírus HCV. E principalmente, né, você ir na manicure, pedicure. Então, por isso que fala que você não sabe como aquele material, como aqueles materiais foram esterilizados. Então é melhor, tanto para você prevenir hepatite C como hepatite B, o melhor é você levar, né, os seus próprios alicates, os seus próprios equipamentos para você ir na manicure e na pedicure e evitar assim o risco de se contaminar por esses vírus. Tudo bem? Agora falando do vírus, né, HCV, ele é da família Flavoviridae, é uma partícula viral que é dotada de um envelope lipoproteico que contém as duas glicoproteínas de envelope, né, que é a E1 e a E2, e um capsídeo proteico composto pela proteína de capsídeo C, que envolve o genoma viral, que é um RNA, como vocês podem ver na imagem. Agora demonstrando no gráfico, né, a viremia do HCV, mostrando a janela imunológica, que é o tempo que demora para o corpo, para o sistema imunológico se soroconverter e produzir anticorpos, né, que vão poder ser detectados nos testes de diagnóstico, para diagnóstico da doença, né. Então, basicamente, aqui demora cerca de 2 meses, basicamente, né, para começar a produção do anti-HCV, né? Porém, nos testes de biologia molecular, eu tenho uma acurácia nesses testes, eu consigo já detectar o RNA viral cerca de 1 ou 2 semanas após a infecção. Tudo bem? Então, o pico, basicamente aqui mostra o pico do HCV, vai ser cerca de 6 meses. E se o sistema imunológico não dá conta, né, não eliminar o vírus, ele vai ser constante. E após 6 meses que vai se dar a cronicidade. Tudo bem? Agora falando dos testes imunológicos, né, principalmente testes de triagem, que são os testes que vão identificar, detectar os anticorpos anti-HCV. O que a gente vai conversar hoje basicamente são os testes de imunocromatografia, que a gente já falou, e o ELISA indireto. Os testes imunocromatográficos, né, são os testes rápidos que vocês podem observar aqui na imagem, os 3 testes positivos, mas vocês podem ver, né, eles estão com coloração diferentes na fita.
Mas como a gente já conversou, independente se a fita for muito escura ou muito clara, a partir do momento que a fita teste positivou, né, juntamente com a fita controle, o paciente é positivo. E é um teste qualitativo, ele vai dizer se o paciente tem ou não tem anticorpos anti-HCV. Já o teste de ELISA é um teste também, né, que vai detectar anticorpos anti-HCV, mas já é um teste quantitativo, né, que a gente vai quantificar no espectrofotômetro, né, a quantidade de cor. Pela quantidade de cor, a gente vai quantificar a concentração de anticorpos anti-HCV no plasma ou no soro do paciente. Que a gente vai conversar, né, basicamente desses testes logo à frente. Agora falando dos testes de imunocromatografia, que são os testes rápidos, a gente já conversou sobre eles e são testes, como vocês sabem, amplamente utilizados para triagem de infecções e infecções sexualmente transmissíveis, né? É um teste de triagem de doença pela facilidade do manuseio, por não precisar utilizar equipamentos sofisticados. Basicamente, né, você só vai precisar de um técnico ou biomédico que tenha conhecimento para manusear esse kit e basicamente em qualquer lugar, qualquer local você pode realizar. E é um teste rápido, como eu já falei, né? Cerca de 15 a 20 minutos você vai ter o resultado reagente ou não reagente, positivo ou negativo. Então é um teste muito fácil de se realizar, que você vai ter o resultado muito rápido e é um resultado, né? É um teste muito sensível, cerca de 99,9%. Então, ele vai pegar na população, vai separar na população todo mundo que pode ter aquela doença. Eu falo que pode ter, como vocês sabem, testes de triagem são testes de sensibilidade. Por ele ter uma sensibilidade muito grande, ele pode pegar, né, pessoas que sejam falsos positivos. Mas por isso que a gente fala teste de triagem, não teste diagnóstico. Após esse teste de triagem, né, positivando no teste de triagem, a gente solicita que a pessoa faça um teste, né, no caso o médico solicita que a pessoa faça um teste diagnóstico, assim confirmando a doença ou não. Mas por mais que eles estejam, que esse teste tenha uma sensibilidade muito grande, não quer dizer que ele não tenha uma especificidade. Geralmente esses testes, né, são cerca de 99,9% de sensibilidade e a especificidade entre 90 e 95%. Então, quando um paciente positiva, a possibilidade dele estar com a doença é muito grande. Então, por isso que é um bom teste de rastreio, né, para infecções. E esse teste rápido, né, que vai detectar anticorpos anti-HCV, ele vai detectar tanto anticorpos de fase aguda, que são anticorpos IgM, como anticorpos de memória, que são os anticorpos IgE e IgA do soro, plasma ou sangue total do paciente, tudo bem? Como vocês podem ver aqui, né, tem a membrana, aqui onde você vai colocar, né, a amostra do paciente, como eu já falei, e o grande fator muito importante dos testes rápidos, né, é que você pode utilizar sangue total. Nos testes imunológicos, no ELISA, o que geralmente a gente utiliza é soro ou plasma. Já o teste rápido, ele foi formulado para a gente conseguir utilizar sangue total, e mesmo conseguindo utilizar sangue total, ele é efetivo por percorrer, por capilaridade, né, na membrana, se diluir juntamente com o tampão e conseguir, né, capturar os anticorpos presentes, né, anticorpos presentes na amostra. Então, eu vou pipetar não vou falar a quantidade, né, porque cada kit são microlitros diferentes, então você vai pingar a quantidade específica de sangue total no poço e vai pipetar o tampão. Quando você pipeta, o tampão ele vai diluir a amostra, né? Considerando que essa amostra é positiva, ela tem anticorpos anti-HCV, esses anticorpos vão percorrer por capilaridade. E quando eles percorrem por capilaridade, ele vai encontrar um conjugado com ouro coloidal. E esse conjugado vai ser um antígeno do HCV, né?
basicamente, os anticorpos anti-HCV vão se ligar e vai formar uma reação de antígeno e anticorpo com esse conjugado. E vão continuar percorrendo por capilaridade, por essa membrana. Quando chegar na fita teste tem outra proteína sintética recombinante do HCV. Então, vai formar um complexo de ligação de antígeno, anticorpo e antígeno. E esse ouro coloidal, ele vai acender, né? Ele vai ficar, vai emitir uma coloração avermelhada, que vai ser o T, né? Que vai ser aquela linha que vai positivar a fita teste. E essa amostra, ela vai continuar percorrendo por capilaridade, né? E no final na linha controle, vai ter um reagente da área de controle, né? Que esse reagente da área de controle não é nada mais do que um anticorpo que ele é específico para o antígeno, né? HCV. E esse anticorpo que está fixado na fita controle, ele vai se ligar a esse ouro coloidal e vai positivar esse teste, tudo bem? Mostrando que foi colocada a concentração e a quantidade específica, né, tanto de amostra quanto de tampão, que toda essa amostra percorreu por capilaridade por toda a membrana e que os anticorpos e o conjugado, eles estão íntegros, né? Não estão degradados, não estão fora da validade. Então, é essencial, como vocês sabem, que o controle sempre acenda. Por mais que por exemplo, mas o teste, a fita teste acendeu o controle. Não, se a fita teste acender e o controle não acender, quer dizer que é um teste inválido. Você não sabe se o anticorpo está degradado, o conjugado está degradado, o que aconteceu. Então, você vai ter que fazer novamente, tudo bem? A fita controle é o controle de qualidade do seu teste. Então, é essencial que o controle acenda, principalmente. E a fita teste, né? Ela vai acender tanto se o teste for positivo, dependendo da concentração de anticorpos, ele pode acender imediatamente ou ele pode demorar, dependendo da concentração. Quanto mais diluído for sua amostra, mais devagar vai demorar, né, para acontecer essa reação entre antígeno e anticorpo e essa reação de ouro coloidal acontecer. Então, quanto mais diluído tiver a sua amostra, mais demorado vai ser para positivar. E quanto mais concentrado tiver a sua amostra de anticorpo, mais rápido vai acontecer essa reação de antígeno e anticorpo. E é por isso mesmo que a gente fala, né? Esperar. Se o teste está falando para esperar 15 minutos, espera 15 minutos. Se está falando para esperar 30 minutos, espera 30 minutos. Porque você não sabe se a sua amostra está concentrada de anticorpos ou diluída. Você não sabe a situação do paciente, né? Se ele está numa infecção recente, por exemplo, vai estar mais diluída. Se ele está com uma infecção de aguda para crônica, vai estar um anticorpo mais concentrado. Então, muitos pensam que é só colocar o sangue, colocar um tampão e deixar a membrana percorrer, o controle positivar, o controle está aqui, o controle acendeu. O teste não, negativo. Não, isso é totalmente errado. Se você estiver fazendo isso, você está laudando, né, falsos resultados, principalmente falsos negativos. Lembrando que todas as infecções, né, é problema de saúde pública, você está lidando com a vida, com a saúde do paciente. Então, se você seguir todos esses protocolos de colocar a quantidade de amostra certa, colocar a quantidade de tampão certa, esperar o tempo, você vai estar fornecendo para o seu paciente um teste de qualidade. Tudo bem? E fidedigno, né, principalmente. Quando se trata de HCV, né, na positividade desse teste, não quer dizer que o paciente ele está com hepatite C, principalmente como eu falei, né, a gente está falando um teste de triagem que tem alta sensibilidade. Tem os casos de falsos positivos, porém a presença do anti-HCV significa que o paciente teve contato com o vírus. Mas não quer dizer que o paciente esteja com infecção. Lembra que eu falei para vocês que cerca de 20% das pessoas infectadas conseguem eliminar o vírus por meio das suas defesas imunológicas, né? O sistema imunológico consegue dar conta, consegue eliminar a infecção viral. Então, a presença do anticorpo anti-HCV quer dizer que o paciente teve contato.
Eu não sei te dizer, não vou saber te dizer no momento, né, se o paciente ele está com infecção ativa, seja aguda ou crônica, ou se ele conseguiu, né, ter uma cura espontânea. Para confirmar o teste, só por vias, né, de teste de biologia molecular, que é o RT-PCR, que vai diagnosticar, detectar o RNA do HCV na amostra do paciente, tudo bem? Então, o teste confirmatório, teste padrão ouro para diagnóstico de hepatite C é o teste de biologia molecular. Só ele vai poder dizer se o paciente está ou não infectado pelo HCV, tudo bem? Agora falando de outro teste de triagem sorológico, que é o teste de ELISA, né? O ELISA é um teste que ele se baseia por reações de antígeno-anticorpo que são detectados através de reações enzimáticas. Na verdade, tem vários tipos, né, de ELISA. No caso que a gente vai falar é o ELISA indireto. Quando falar de ELISA indireto, é para detecção indireta daquele antígeno. Como que a gente busca a detecção indireta do antígeno no organismo? Pelas reações imunológicas. E essa reação é a síntese, né, pela produção de imunoglobulinas, que são os anticorpos. Então, toda vez que eu falar para vocês, ou que vocês ouvirem, eu vou fazer uma busca indireta, é uma detecção indireta, eu estou falando numa detecção de anticorpos. Agora, quando eu estiver falando uma detecção direta, é que eu estou fazendo uma busca de antígenos direto. Eu estou buscando o quê? Um micro-organismo, busca direta. Busca indireta é uma busca de anticorpos. Como eu falei, né? Eu vou buscar anticorpos anti-HCV. Então, na placa de ELISA, como vocês podem ver aqui na imagem, né? Aqui que eu mostrei para vocês, é uma placa de ELISA que tem micropócitos. Em cada micropócitos, eu vou ter adsorvido antígeno. Que antígeno que é esse? Antígeno HCV. Então, eu vou ter esses antígenos adsorvidos. Geralmente, quando você está trabalhando no laboratório de pesquisa, você vai preparar, né? Você vai pegar as placas, vai comprar o antígeno específico, vai preparar, vai incubar, vai colocar esse antígeno em overnight para absorver. E esse protocolo vai demorar 2 dias para você finalizar. Mas quando se trata, né, de diagnóstico clínico, padronizado, você vai comprar kit e esse kit vai vir pronto com esse antígeno adsorvido no poço, basicamente. Então, o que você vai colocar? Você vai colocar a quantidade específica de soro ou plasma do paciente. Na imunologia clínica, a gente prefere, né, principalmente utilizar soro, porque o soro, como vocês sabem, ele está isento de fatores de coagulação, basicamente. Então, vai ser uma amostra mais límpida de você trabalhar. O que você vai ter ali? Que proteína que vai ter ali? Fora os fatores de coagulação que já foram consumidos, que sobrou ali vai ser os anticorpos que você vai querer trabalhar na amostra, né? Então, vai ter uma amostra mais límpida. Então, você vai colocar essa amostra nesse poço e vai fazer a incubação, né? Conforme o kit, o tempo específico. E vamos dizer que essa é uma amostra positiva. Então, após você colocar o soro, você vai colocar a incubação. E após a incubação, você vai lavar para tirar todos esses anticorpos que não se ligaram. Se a amostra for positiva, como eu já falei, vai ter a ligação entre antígeno, que está dissolvido na placa, e o anticorpo presente na amostra. E após a lavagem, todos esses anticorpos vão ser liberados, né? Que é na hora que você vai clicar a plaquinha, né? Que você vai lavar. Só como lembrete, esses anticorpos que vão ser liberados na lavagem são anticorpos que não são específicos para o antígeno, que não são específicos para o HCV. Então, os anticorpos presentes na amostra específicos, né, anticorpos anti-HCV, ele vai se ligar e mesmo após a lavagem, ele não vai se soltar. Vai formar um complexo de antígeno e anticorpo que vai permanecer até o final do teste, tudo bem? Esses anticorpos que vão ser liberados após a lavagem são anticorpos não específicos para o HCV. Após a lavagem, você vai colocar o conjugado, né? Que são anticorpos que são
anti-G, que vai ser ligado com uma enzima, com uma peroxidase. Geralmente o que a gente utiliza muito na ELISA, né, são as peroxidases. Então, você vai colocar esse anticorpo anti-G, que é um anticorpo, anti-anticorpo, e se tiver um anticorpo presente, né, ligado nesse antígeno da placa, vai ocorrer o quê? Vai acontecer uma ligação de antígeno, anticorpo e anticorpo. Após, você vai fazer uma incubação e vai fazer uma outra lavagem, né, para tirar tudo que não se ligou, basicamente. Se não tiver anticorpo ligado no antígeno adsorvido, o que vai acontecer com esses conjugados? Quando você lavar, eles vão ser liberados, tudo bem? E após essa lavagem, você vai colocar o substrato. Lembrando que a gente está tratando de um teste enzimático. Para acontecer a reação, eu vou ter que colocar um substrato. E o substrato, geralmente, que utiliza para peroxidase, é água oxigenada, que vai catalisar, né, transformando essa água oxigenada em água e oxigênio, e essa peroxidase vai liberar uma cor, que geralmente é amarela. E dependendo da concentração de anticorpos, né, com uma maior concentração vai estar mais amarelo, uma menor concentração vai estar menos amarelo. Isso é visível. Porém, dependendo da concentração de anticorpos, se for muito baixa, essa coloração não vai ser visualizada em olho nu. Então, você não vai fazer esse diagnóstico, né, analisar essa placa visualmente. É óbvio, como eu falei, tá aqui até demonstrando, deixa eu mostrar aqui para você a plaquinha. Quando os testes são positivos, geralmente, ó, vão ter testes com uma coloração amarelo mais clara e uma coloração amarelo mais escura. Então, você sabe que amarelo mais escuro é mais concentrado, então o paciente ele vai estar com uma quantidade de anticorpos mais alta. E nos testes, né, nas microplacas que tiver um amarelo mais claro, ele vai ter uma concentração de anticorpos menor. Porém, tem pacientes que têm uma concentração ínfima, que a olho nu você não vai conseguir enxergar. Então, após da reação, né, você vai colocar uma solução de bloqueio, que vai bloquear as reações, e você vai colocar no espectrofotômetro, né, que é um leitor de lâmina. E aquele leitor de lâmina vai ler, que é a DO, né, pela densidade óptica, vai ler a quantidade, né, de cor emitida, né, naquela solução, tudo bem? Aí, por densidade óptica, o espectrofotômetro vai colocar e vai quantificar e vai colocar os números, né, de quanto anticorpo tem presente naquela amostra, tudo bem? Então, é visível? Você dá para ver reação visível? Dá para ver reação visível, mas você não pode confiar no seu olho, né? Seu olho não é espectrofotômetro. Então, você vai ter que colocar a sua placa no leitor de placas que a gente fala, e aí ele vai quantificar a concentração de anticorpos presentes na amostra do paciente. Tudo bem? E como eu falei, né? Esses testes anti-HCV, que são testes de triagem, esses testes sorológicos, eles não vão dizer se o paciente ele está infectado ou não. Para um teste confirmatório, eu vou ter que fazer o teste de biologia molecular, para saber, né, a concentração de RNA presente na amostra do paciente, tudo bem? Porque, como eu já falei, cerca de 20% da população infectada pelo HCV tem cura espontânea e ela vai continuar anti-HCV positiva, tudo bem? Aqui mostra esse organograma, né? O paciente, anti-HCV não reagente, liberar. Anti-HCV reagente, encaminhar para o paciente fazer o RNA, na verdade, né? É a biologia molecular para detecção e quantificação, né, do RNA, presente ou não presente na amostra do paciente. E assim, dizer se o paciente está infectado ou não infectado e fazer o tratamento, enfim. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, da nossa revisão. Qualquer dúvida, coloque nos comentários, tudo bem? Não se esqueçam de realizar a atividade. Um beijão a todos, um forte abraço.